Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Que alegria estarmos juntos nessa noite para celebrarmos ao Senhor. Poder estar com vocês é uma bênção muito grande. Você pode se assentar. Que bom poder estar tendo o privilégio de compartilhar mais uma vez a palavra de Deus ao seu coração. Pastor Rodrigo, pastora Thaís, meu muito obrigado. Que bênção poder estar com vocês aqui. E nesta ocasião compartilhar uma palavra de Deus na sua vida. Nesses 12 dias que eu tenho certeza que Deus tem derramado muito sobre todos vocês. Cada palavra, cada entendimento, cada ideia que tem surgido. Que Deus possa fazer esse ano ser um ano muito especial para a sua vida. Deus continue guardando nossas famílias, nos conduzindo em vitória e nos fazendo prosperar para a glória do nome dEle. Que Deus seja sempre glorificado através de vocês. Eu estou acompanhado em Piracicaba com a minha família e nós estamos nessa sequência de ministrações pelo estado de São Paulo nesse período de 12 dias, uma boa parte em algumas quadrangulares aqui de Piracicaba, outras na capital. E eu cheguei juntamente com eles de São Paulo agora, talvez tenha uns 20, 30 minutinhos. Eles iriam vir comigo, mas a Mari, o Benjamin e o Luíde, Benjamin está com 6 anos, Luíde com 4. Então nós já estamos já há 10 dias nesse ritmo de culto. Bom ver o pessoal de Ribeirão Preto por aí, que alegria revê-los. E eles chegaram um pouquinho cansados e ficaram descansando. E eu estou acostumado já com esse ritmo. Teve dia desse de pregar 3 vezes por dia nas sequências de conferência de janeiro. E eles cansaram um pouquinho, mas mandaram um abraço para vocês. E amanhã eu ainda ministro aqui na cidade. Sábado volto a São Paulo e domingo retorno para ministrar em uma outra quadrangular nos 2 períodos, manhã e noite. Então você ora aí também para Deus me dar saúde, para seguir toda essa sequência e que seja uma bênção para a vida de todos aqueles que vão, através desses dias, receberem a palavra de Deus também. Você está com o seu coração aberto aí para continuar a ouvir a palavra de Deus? Vamos lá, abra a sua Bíblia comigo, tem um texto em meu coração. E eu gostaria de compartilhar com você Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Eu gostaria de ler com você alguns versículos e nós vamos ler a partir do versículo 14. Mateus 25, versículo 14. Enquanto você encontra aí, deixa eu só lhe dar um aviso aqui muito precioso. Na outra vez que eu tive a alegria de estar com vocês, acho que foi o mês de julho, eu trouxe alguns dos materiais dos livros e tem um livro novo que foi lançado agora no final do ano, que é a primeira vez que eu estou trazendo a vocês, mas em especial eu trouxe 3 livros dos últimos livros que eu tenho publicados para estar à sua disposição. O primeiro deles é uma enciclopédia sobre a vida dos personagens bíblicos. É uma obra que, se você ainda não possui, é uma ferramenta que vai te abençoar demais. É uma enciclopédia que eu levei mais de 7 anos escrevendo ela, são quase 500 páginas. Talvez você diz: Mateus, eu tenho dificuldades às vezes em ler um livro de 100 páginas, o que eu vou fazer com um livro de quase 500 páginas? Essa daqui não é uma daquelas obras, daquela que você lê da página 1 até o final, a não ser que você queira, mas é uma obra de pesquisa. Sabe aquele momento que você está lendo um texto da Bíblia e tem uma dúvida ali? Está lendo sobre Jó, você vê que na letra J, às vezes tem 10, 15, 20 páginas explicando a vida de um único personagem da Bíblia. Contexto cultural, histórico, geográfico, interpretativo, polêmicas da Bíblia. Tem um exemplo sempre que eu gosto de citar, que foi a primeira família da Bíblia. Você lembra quem foi? Adão, Eva, Caim e Abel. Caim mata Abel. A Bíblia diz que ele vai morar numa cidade chamada Nod. Ali se casa, tem filhos e forma toda a sua família. Muita gente se pergunta se a primeira família foi Adão, Eva, Caim, Abel. Quem foi a esposa de Caim? Como assim ele foi morar numa outra cidade se tudo começou no Éden? Como que a gente explica isso? Então são informações na hora que você está lendo um texto, talvez preparando uma palavra, um estudo a ser compartilhado, uma reflexão para você compartilhar nas suas redes sociais. É uma ferramenta que vai te servir muito para você tirar dúvidas sobre a Bíblia, entender melhor passagens da Bíblia e também extrair lições dessas mesmas passagens para a sua vida, para a sua edificação pessoal e espiritual. Então é uma obra que, se você ainda não possui, é uma boa sugestão para você adquirir. A penúltima obra é o Manual Bíblico Expositivo sobre as Parábolas de Jesus. Esse material aqui eu dediquei algo em torno de quase 4 anos estudando sobre as parábolas de Jesus e escrevendo ele.
Um terço dos ensinos de Jesus foram em parábolas, 42 parábolas ao todo. A grande maioria delas está dentro de um universo cultural muito diferente do nosso. Um exemplo que eu sempre gosto de citar é a parábola das 10 virgens. Por muito tempo eu pensei e preguei que as 10 virgens em Mateus 25 representavam ali a igreja. A pergunta é, quem eram as 10 virgens dentro do contexto cultural daquela época? Elas eram acompanhantes da noiva, que tinham a missão de cuidarem da noiva, prepararem ela para o casamento e iluminarem o caminho que era da casa da noiva até a casa do noivo, que era onde o casamento judaico acontecia. Se as 10 virgens não eram a noiva, na analogia entre Cristo e a igreja, elas não se encaixam ali como a igreja. Quem então elas representam ali? Qual é a diferença do joio para o trigo? O rico e o Lázaro, era uma parábola ou uma história real? Jesus nunca deu nome aos personagens das suas parábolas, ali ele dá. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Que é um ensino que Jesus fez em uma de suas parábolas, que é a história do mais valente. Então são mais de 300 páginas, te explicando todas as 42 parábolas que Jesus contou, dentro de um contexto cultural, interpretativo e exegético, analisando cada um daqueles textos ali. E o último livro, esse eu estou tendo a alegria de trazer pela primeira vez a vocês hoje, é o Guia do Estudante da Bíblia. Esse material aqui, ele é fruto de anos e anos de pesquisa sobre os pontos mais polêmicos da Bíblia. Quando a gente fala sobre dúvidas e perguntas sobre a Bíblia, todos nós temos as nossas. Eu tenho as minhas, tenho certeza que você também tem as suas, e esse é um material que vai te ajudar a alcançar respostas e entendimento a muitas dessas questões. Questões escatológicas, muitas pessoas têm perguntas sobre o Apocalipse, muitas pessoas ainda se perguntam, o que a Bíblia fala em relação à grande tribulação? Cristo volta antes ou depois da grande tribulação, segundo a Bíblia? Qual é a diferença do tribunal de Cristo para o juízo final? A igreja passa ou não pelo juízo final? Um dos pontos mais polêmicos da escatologia bíblica é a ressurreição dos mortos. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas um dia você vai ressuscitar, sabia disso? Todos nós um dia iremos ressuscitar. Os salvos para o arrebatamento, os ímpios para o juízo final. A pergunta é, se todos nós um dia iremos ressuscitar, a ressurreição se dará nessa matéria aqui, ou numa matéria transformada. Se for nessa matéria, como que se dará com as pessoas que foram cremadas, por exemplo? Os mortos possuem memória ou não? Reconheceremos ou não as pessoas no céu? Você tem um evangelho que fala que Jesus curou um cego em Jericó, o outro fala que Jesus curou 2 cegos em Jericó. Como que a gente entende isso? As pessoas viviam mesmo quase 1000 anos no livro do Gênesis, ou a contagem de anos lá era diferente da contagem de anos do nosso tempo. Chegaram para Jesus e perguntaram, Senhor, qual sinal nós teremos sobre a sua morte? Ele disse, darei apenas um sinal a vocês, o sinal de Jonas. Do mesmo modo que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem também ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Se Cristo foi crucificado numa sexta tarde, ele ficou morto sexta noite, sábado o dia inteiro, sábado à noite, mas ele já ressuscitou nas primeiras horas do domingo de manhã. Você tem ali 2 noites, um dia e um pedaço de um segundo dia. Você não tem ali 3 dias e 3 noites. Cristo foi crucificado numa sexta ou numa quarta-feira. Como que a gente entende isso? Então são centenas de questões que todos que amam estudar e entender a Bíblia sempre se deparam com elas. Então é um material que vai te servir demais, Guia do Estudante da Bíblia. Os livros qualquer um é 50, 2 80, os 3 120. Você tem nos 3 aqui aproximadamente 1000 páginas de comentários e explicações bíblicas. São mais de 12 anos de escrita, pesquisa e produção literária contidos nessas obras. É um material que vai te abençoar, servir muito a você e toda a sua família. Você pode adquirir e parcelar sem juros no crédito, ou ainda por débito ou Pix. Passa lá, vai te servir e vai ser inspiração para a sua caminhada e para o seu crescimento espiritual. Se você me entendeu, diga amém. Mateus capítulo 25, verso 14. Mateus 25, verso 14. A palavra de Deus está escrita assim: pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade. E então partiu.
Tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera também 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. E então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou-lhe os outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Olha, aqui estão outros 5 talentos que ganhei com eles. O seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entre no gozo do seu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Olha, com eles ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que tinha recebido 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado eu escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento e dai-o ao que tem 10. Pois a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai para fora o servo inútil nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. E se você leu comigo, diga amém. Seu coração está voltado para esta palavra, diga graças a Deus. Essa história aqui, ela é uma daquelas histórias que às vezes a gente passa muito pouco por ela. É um ensino que Jesus compartilhou sobre mordomia, sobre gestão, mas que carrega uma mensagem muito útil e muito necessária para as nossas vidas. E eu gostaria de compartilhar isso com você essa noite. Jesus está contando aqui a história de um senhor que é um homem muito rico. O patrimônio desse homem está calculado em 8 talentos. Sabe quanto que valia um talento? Um talento era a maior cifra monetária da época. Era algo em torno de 20 anos de trabalho braçal, salário de trabalho. Então imagina isso, você trabalhar 20 anos, não receber 1 centavo sequer de salário. E quando você for receber o salário de 20 anos, toda essa quantia financeira ser um talento. Isso era muito dinheiro ou não? Muito dinheiro. O patrimônio desse homem estava calculado em 8 talentos. Ou seja, se um ser humano conseguisse trabalhar 160 anos de forma ininterrupta, sem gastar 1 centavo sequer, o que iria receber seria a porção de patrimônio que esse homem tinha. Esse homem era muito rico. Só que ele vai fazer uma viagem. E a Bíblia diz que ele vai confiar aos seus servos os seus bens, os seus talentos, para que eles cuidassem desses talentos enquanto o Senhor estava ausente. E a um primeiro servo ele deu 5 talentos. A um segundo servo ele deu 2 talentos. E a um terceiro servo ele deu 1 talento. O primeiro servo fez o quê? A Bíblia diz que quando ele recebeu aqueles 5 talentos, ele saiu para negociar, para granjear, para multiplicar aquele capital financeiro. E ele conseguiu dobrar aquela quantia, rentabilizar aquilo ali em 100%. Ele tinha 5 talentos, e quando o Senhor voltou na hora da prestação de contas, o capital financeiro que ele tinha agora era o equivalente de 10 talentos. O segundo servo, que recebeu 2, também teve o mesmo êxito. Ele também duplicou o que o Senhor havia lhe confiado, e ele foi a 4 talentos. Mas o terceiro servo, a Bíblia diz que ele pegou o talento que ele tinha recebido, e ele cavou um buraco, e ele escondeu, enterrou o patrimônio, a riqueza do seu senhor. Porque ele pensou o seguinte: se eu perco essa quantia aqui, como que eu vou restituir isso daqui ao meu senhor? Não tem como. Então ele ativou o modo automático da vida, e ele preferiu guardar, enterrar, em vez de viver os riscos necessários, que são fundamentais para quem deseja avançar,
crescer, ir além. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Cuidado para você não estar ativando o modo automático da vida, e você está talvez fugindo de alguns riscos que às vezes são necessários para alguém que quer crescer, desenvolver, avançar, viver uma vida que lá na frente não vai dizer como que eu queria voltar atrás para ter tentado, como que eu queria voltar atrás para ter acreditado. Na vida a gente só vive uma vez, não existe uma segunda oportunidade para viver. Não há uma vida 100% segura, isso é utopia. Uma vida sem riscos não existe. A vida tem a ver com cálculos planejados. A vida tem a ver com passos dados com responsabilidade. Mas hora ou outra, a vida vai exigir de você alguma coragem, alguma porção de ousadia. É muito perigoso quando a gente ativa o modo automático da vida e deixa de viver sonhos por causa dos nossos medos e por causa dos riscos que às vezes temos que enfrentar para chegar aonde os nossos sonhos almejaram chegar. Eu quero profetizar uma palavra de Deus sobre esse ano, sobre a sua vida. Deus vai te dar a medida de coragem necessária. Deus vai te dar livramento, Deus vai te dar proteção, Deus vai te dar ousadia. Você não vai viver a frustração dos sonhos que não foram alcançados por causa do medo, da incerteza, da covardia, da insegurança. Deus vai te dar graça e você vai alcançar objetivos e resultados extraordinários. Deus te ajudará. Você pode louvar a Deus aí por isso? Faltou nesse terceiro servo essa coragem, esse sentimento de eu vou pelo menos tentar. Faltou isso para ele. E ele fez o quê? Abriu um buraco e enterrou o talento. Algum tempo depois o Senhor voltou. E quando o Senhor voltou é o momento da prestação de contas, ok? O que recebeu 5 trouxe quantos? 10. O Senhor olhou para ele e disse: ó, você foi um servo bom e fiel. E porque você foi fiel sobre o pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entre para o gozo do seu Senhor. Isso aqui fala sobre a eternidade com Deus. Chega o segundo servo e diz: ó, o Senhor me confiou 2 talentos. E eu me dediquei e trouxe 4 talentos. O Senhor olhou para ele e disse: você também foi um servo bom e fiel. E porque você foi fiel sobre o pouco, sobre o muito também eu te colocarei. Entre para o gozo do seu Senhor. Mas chegou o terceiro servo e disse: Senhor, eu sabia que o Senhor era um Senhor severo, duro demais, que colhe onde não plantou, que ajunta onde não espalhou. Ele faz todo um discurso para tentar justificar a ineficiência do que era para ele ter feito. E ele diz: ó, eu preferi esconder esse talento. Tome aqui o que é teu, ou seja, não lhe devo mais nada. O Senhor olhou para ele e disse: você foi mau e negligente. Se você tivesse pegado isso daqui, dado pelo menos aos banqueiros, você teria pelo menos a rentabilidade. Sobre o que Jesus está dizendo aqui? Ele está falando sobre gestão, sobre mordomia, sobre aplicação, sobre rentabilização. É o contexto, a plataforma que ele está usando para ensinar lições e verdades sobre o reino de Deus. Mas ele está dizendo o seguinte: se você tivesse pelo menos emprestado isso daqui a juros a alguém, imagina que você tem um dinheiro parado lá. Olha para esse irmão que está perto de você. Olha como que ele tem cara que tem 300 mil reais guardado. Aí você vai lá e pega esses 300 mil reais e você chega e fala o seguinte para o gerente do seu banco: ó, eu estou querendo aplicar isso daqui em alguma coisa. O banco fala assim: ó, isso daqui está rendendo 1,5, isso aqui está rendendo 2,2, isso aqui está rendendo 1,7. Então, para você que tem o dinheiro e coloca lá, quanto que o banco vai te pagar? 1%, 2%. Aí no mesmo dia chega um empresário na cidade e fala assim: eu estou precisando de 300 mil reais emprestado. O banco tem para emprestar? O gerente fala: claro. Mas qual que é os juros que eu vou pagar disso daqui? Você vai pagar 10%. Então o banco te pagou 1,5, mas lucrou 8,5 em cima do dinheiro que era seu. É isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está falando era o seguinte: ó, se você tivesse pelo menos emprestado isso daqui aos banqueiros, você teria tido pelo menos a rentabilidade. Mas você depreciou aquilo que é precioso. Você foi mau e negligente. Aí Jesus diz: ó, tirai o talento dele e dai ao que tem 10. Dai ao que tem 10. E esse servo aqui é lançado num lugar de choro e de ranger de dentes.
E isso fala sobre a eternidade sem Deus. Jesus está usando aqui uma linguagem financeira para atrair dessa plataforma de ensino verdades espirituais sobre o seu reino. Tem uma coisa aqui que me chama a atenção. O primeiro servo trouxe resultados, sim ou não? Precisou fazer discurso? Não. O segundo servo trouxe resultados, sim ou não? Precisou fazer discurso? O terceiro servo fez discurso? Fez. Trouxe resultado? O único que fez discurso foi quem não trouxe resultado. Sabe o que Jesus está ensinando para a gente aqui? No reino dele há dois tipos de pessoas. E normalmente quem é muito bom de dar desculpas é péssimo de produzir resultados. Gente que normalmente é muito bom de criar e organizar justificativas para explicar o porquê que ele não conseguiu, é péssimo. De se esforçar um pouco mais, se dedicar um pouco mais. Gente que sempre alguém é culpado dele não ter conseguido. Já conheceu gente assim? Gente que gosta de transferir culpas. O Adão deixou o primeiro modelo disso. Deus chegou para ele e falou o seguinte: Adão, onde é que você está? Senhor, eu sabia que eu estava nu e fiquei com vergonha. Quem disse para você que estava nu? Ele fala assim: Senhor, a mulher que o Senhor me deu do fruto. Ele está dizendo o seguinte: o primeiro culpado é o Senhor. Se o Senhor não tivesse me dado Eva, eu não teria me dado do fruto. O segundo culpado é Eva. Se ela não tivesse me dado do fruto, eu não teria comido dele. Em vez de ele parar e dizer o seguinte: Senhor, fui eu que errei e comi do fruto que não era para eu ter comido. Mas ele está esquivando, ele está transferindo culpas. A Bíblia está ensinando para a gente desde ali. Normalmente gente que é muito bom de transferir culpas é péssimo de reconhecer erros. Gente que sempre tem alguém culpado. Sempre o culpado é o esposo, é a esposa, é o patrão, é o funcionário, é o pastor, é o líder do departamento, é o líder do grupo pequeno. É alguém sempre que foi o responsável dele não ter conseguido. Deixa eu falar uma coisa: esse é um ano para a gente bater o pé, para a gente assumir responsabilidades, para a gente ver quais são os erros que a gente está cometendo. Pode ser que alguém esteja cometendo algum erro também, mas talvez nós estamos negligenciando os erros que nós estamos cometendo. Deus vai nos dar graça para a gente não transferir mais culpas, mas reconhecer os erros, assumir as responsabilidades, viver as mudanças necessárias, e através disso Deus nos ajudará a ter um ano extraordinário em nossas vidas. O único que não trouxe resultado está criando um discurso. A gente tem que escolher de qual grupo que a gente vai fazer parte: ou do grupo que traz resultados, ou do grupo que se acostumou a dar desculpas. Outra coisa que é rica nisso daqui. Pensa comigo aqui uma coisa. Imagina que eu vou viajar e eu peço para você cuidar para mim de um carro, e esse carro vale 30 mil reais. Qual o valor? E eu fico 2 anos em viagem. O que eu vou esperar que você faça com esse carro que eu deixei com você? Que você guarde ele para mim, e quando eu voltar você faça o que com ele? Me devolva, sim ou não? Eu vou esperar que você pegue esse carro, venda esse carro, pegue os 30 mil, aplique esse dinheiro, dobre esse capital, e quando eu voltar você pegue esses 60 mil reais, compre 2 carros de 30 mil e me dê 2 carros de 30 mil, sendo que eu deixei com você só um carro? Não. Se você pegar esse carro, vender e torrar essa grana, aí sim eu fico bravo com você. Mas se você guardou esse carro para mim no período que eu estava ausente, eu não tenho como nem de agradecer. Se você duplicou esse patrimônio, eu não sei nem o que falar com você. O servo que guardou não foi o servo bom e fiel. O servo que guardou foi o servo mau e negligente. O servo bom e fiel foi só o servo que duplicou aquilo que o Senhor tinha lhe confiado. Deixa eu falar uma coisa para você: no reino de Deus não existe esse negócio de manter. No reino de Deus quem mantém perde. No reino de Deus ou a gente melhora ou a gente piora, ou a gente cresce ou a gente diminui, ou a gente progride ou a gente regride, ou a gente avança, ou porque não avançamos, a gente automaticamente ficamos piores. Deixa eu falar uma coisa para você: eu e você precisamos ser melhores nesse ano do que nós fomos no ano passado. Eu e você precisamos nos dedicar mais, nos empenhar mais, sonhar coisas novas, viver horizontes novos, correr para realidades diferentes. Se tudo manter do mesmo
mesmo jeito a gente perdeu, porque não tem como manter. Ou a gente vai melhorar, ou a gente vai piorar. A palavra de Deus diz que o desejo de Deus é que a gente vai desenvolvendo e progredindo de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, até beirarmos a estatura da perfeição. Deus vai nos ajudar a melhorar, crescer, desenvolver e avançar, porque esse é o plano de Deus para a história da nossa vida. Você está entendendo isso? Coloque a sua mão no seu coração e diga: eu preciso melhorar. Mas a gente tem que melhorar não para ser melhor do que alguém, porque a nossa competição não é com pessoas, a nossa competição é com a gente. O Mateus de hoje tem que ser melhor do que o Mateus de ontem. O Mateus de amanhã tem que ser melhor do que o Mateus de agora. Você está entendendo isso? E esse crescimento passa pelo seguinte entendimento: eu preciso desenvolver o que Deus me confiou. Deixa eu extrair algumas lições rápidas aqui para compartilhar com você essa noite. Serei rápido, breve, mas tem algumas chaves nesse texto que a gente precisa extrair e aplicar para a vida da gente nesse ano. Primeiro servo, o Senhor deu quantos talentos? Diga comigo: 5. O segundo, 2. Segundo, e o terceiro, vamos de novo, diga: primeiro 5, segundo quantos? Terceiro. Primeira lição que a gente tem que aprender com esse texto: não existe ninguém que Deus não tenha confiado pelo menos um talento. Talvez alguém Ele confia um pouco mais do que outras pessoas, mas não há ninguém que Ele não tenha confiado pelo menos um talento. Pelo menos uma habilidade Deus confiou a você. Pelo menos um talento, pelo menos um dom Deus depositou em você. Sabe qual é o problema da gente? Às vezes nós ainda não nos encontramos. Tem uma frase, um pensamento que eu acho que é maravilhoso e eu acho que vale a pena compartilhar com você, que é o seguinte: se você for julgar a importância de um pássaro pela capacidade dele de nadar, você vai dizer que ele é um fracasso. Se você for julgar a importância de um peixe pela capacidade dele de voar, você vai dizer que ele é um fracasso. Por quê? Porque todos nós precisamos encontrar qual é a nossa zona de convergência. O que é que nós fomos chamados para fazer? Quais foram as habilidades que Deus confiou a gente? Bill Johnson tem uma frase que eu acho ela maravilhosa. Bill Johnson diz o seguinte: o dia que você descobrir quem você é, você nunca mais vai querer ser outra pessoa. O dia que você descobrir a riqueza que Deus colocou em você, o plano extraordinário que Deus tem para a história da sua vida, você vai fluir dentro desse propósito de uma forma maravilhosa. O problema é quando nós ainda não nos encontramos. Deixa eu dar um exemplo para você. Esse cabo aqui desse microfone, imagina que ele tivesse 3 metros. Quantos metros? Ele poderia ter outras utilidades? Sim. Se você, por exemplo, fosse secar uma roupa, dava para fazer varal, sim ou não? Dava. Se você tivesse que amarrar 2 objetos, dava para amarrar 2 objetos com um cabo desse? Mas eles foram feitos para isso? Não. Se você usá-los para algumas utilidades dessas, você consegue extrair todo o potencial que ele carrega, usando ele para isso? Não. O potencial que ele carrega, você só consegue utilizar se ele estiver conectado ao local que ele foi criado para estar. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Às vezes está sendo útil em alguma coisa, está te roubando de fazer aquilo que você nasceu para fazer. E aí você sente que você está sendo útil, que há um propósito e utilidade naquilo que você está fazendo, mas você sente um sentimento de vazio. A sensação é: eu poderia fazer mais, expandir mais, contribuir de uma forma melhor com a minha vida, mas é o sentimento de: eu não estou na minha capacidade máxima
daquilo que eu poderia produzir. O que é isso? É não ter encontrado ainda o local que você foi configurado para se conectar. Deixa eu dizer uma coisa para você, e eu falo isso com a autoridade de Deus através dessa palavra e com o sentimento de que isso seja um braço profético sobre a sua vida essa noite. Esse ano Deus vai trazer clareza sobre o seu futuro. Esse ano Deus vai te ajudar a entender qual é o propósito dele para a sua vida. Deus vai te conectar a pessoas, a ambientes. Deus vai fazer surgir em você convicções, visões, sonhos, propósitos que vão te conectar com aquilo que é o plano de Deus para a história da sua vida. Existe pelo menos um talento que Deus confiou a você, e Deus vai te ajudar a utilizá-lo, e Deus será glorificado através disso. Você pode louvar ao Senhor por isso? Não há ninguém que Deus não tenha confiado pelo menos um talento. A gente precisa se encontrar. Segunda coisa, sabe o que me chama a atenção aqui nesse texto? Você vê o Senhor olhando para o servo de 5 talentos e dizendo para ele: ó, estou te confiando 5 talentos, vou voltar daqui a algum tempo, eu quero 10. O Senhor falou isso? Você vê o Senhor olhando para o servo de 2 talentos e dizendo: ó, estou te dando 2 talentos, viu? Eu volto em 15 meses e eu quero 4 talentos. O Senhor falou isso? Tudo que o Senhor fez foi confiar. Foi o quê? Foi o quê? Sabe qual é a chave de decisão aqui nessa história? Uma palavrinha simples: percepção. Sensibilidade. Sabe por que tem muita gente que não avança, não desenvolve, a vida fica do mesmo jeito? Deixa eu falar uma coisa para você: 70% das pessoas estão vivendo no presente apenas uma repetição do passado, e 70% das pessoas estão caminhando para que o futuro seja apenas uma repetição do presente. Sabe por que tem muita gente que não alcança, desenvolve, progride? Falta de percepção, sensibilidade. É gente que aprendeu só a responder comandos, mas não desenvolver leitura e saber os passos a serem dados, a partir daquilo que vê, entende e compreende. Percepção e sensibilidade. É gente que você tem que falar com ele, cobrar, insistir, senão ele não vai. É gente que não consegue perceber. Deixa eu falar uma coisa para você, e tomara que isso daqui assusta você. Quem aqui acha extraordinária a história de Neemias? Faz assim. Quem aqui acha extraordinária a história de Isaías? Faz assim. Quem aqui acha extraordinária a história de Davi? Faz assim. Eu acabei de falar para você nomes de pessoas que se tornaram pessoas extraordinárias em suas histórias, por causa de coisas que fizeram, mas todos eles se tornaram extraordinários por causa de coisas que fizeram, mas foram coisas que fizeram que Deus não os mandou fazer. Eles apenas perceberam uma necessidade. Deus não mandou Neemias ir reconstruir os muros de Jerusalém. Ele só percebeu uma necessidade. Deus não mandou Davi ir enfrentar Golias. Ele só percebeu uma necessidade. Deus não mandou Elias ir diante de Acabe. Ele viu, foi um cenário de apostasia em Israel, Israel adorando a Baal como se ele fosse Deus. Ele chega diante de Acabe, diante da força do império, e ele está dizendo o seguinte: ó, segundo a minha palavra, eu estou dizendo que não vai haver chuva nos próximos meses. Israel estava adorando a Baal como se Baal fosse um Deus. E Baal, dentro da crença pagã, era o Deus que mandava a chuva. Elias está dizendo: já que vocês dizem que é Baal que manda a chuva, eu estou mostrando para vocês que a palavra de um homem de Deus tem mais poder do que a palavra de Baal. Eu estou dizendo que não irá chover. Ele diz: segundo a minha palavra. Era como se ele estivesse falando: Deus não me mandou falar nada, mas eu não poderia ver as coisas do jeito que estão e cruzar os braços fazendo de conta que não era comigo. A gente acha muito bonito Isaías 6, e a gente diz o chamado de Isaías. Você não tem Deus ali chamando Isaías. Deus chamou Jeremias no capítulo 1, verso 5. Tudo que Isaías viu foi uma visão.
ele viu séquito, glória, trono, fumaça, anjos e uma voz que está conversando entre a trindade: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Você não tem uma fala de Deus dizendo: Isaías, será que você pode ir? Não, a trindade está conversando entre si. Isaías ouve, ele percebe uma necessidade, ele diz: Senhor, será que eu posso ser útil? Eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe o que eu estou dizendo para você? O que eu estou falando para você aqui é o seguinte: a gente precisa ser sensível. Você pode repetir isso comigo? Diga: eu preciso ser sensível às oportunidades que Deus me dá durante a minha vida. A mesma oportunidade de quem recebeu 5 talentos foi a mesma oportunidade de quem recebeu 2 talentos, e foi a mesma oportunidade de quem recebeu 1 talento. Não há uma palavra do Senhor dizendo: será que você pode multiplicar isso daqui? Não, tudo que o Senhor fez foi confiar. Foi o quê? Foi o quê? Deixa eu falar uma coisa para você. Tem horas que Deus não vai te mandar fazer, mas Ele vai te dar a ideia, o entendimento de como que se faz. Nem sempre a comunicação de Deus é por meio da voz. Tem horas que a comunicação de Deus é por meio da coragem. Do mesmo modo que Deus não mandou Davi enfrentar Golias, do mesmo modo que Davi apenas teve a sensibilidade de saber que havia um gigante a ser enfrentado, e ele poderia fazer alguma coisa. Eu estou crendo no poder desta palavra para te guiar a um futuro extraordinário. Deus vai te dar percepção e sensibilidade para você enxergar as oportunidades e se posicionar diante delas, e isso te levará a resultados brilhantes que farão parte do plano de Deus para a história da sua vida. Você pode celebrar e glorificar a Deus por isso. Coloque a sua mão no seu coração e diga: Senhor, não me deixe de não ter coragem só pela falta de uma palavra, ou de uma visão, ou de uma profecia, ou de um sinal muito claro. Diga: ó Deus, comunica comigo, nem que seja me dando coragem, limpando os caminhos, conectando pessoas, abrindo portas, criando cenários. Mas diga: Deus, não me deixe viver uma vida que me faça arrepender daquilo que eu pelo menos tentei. Tem uma frase que eu acho ela maravilhosa. Em 10 anos, quantos anos? Quantos anos? A grande maioria das pessoas se arrependerão mais das coisas que não fizeram do que das que fizeram. Em 10 anos, a grande maioria das pessoas se arrependerão mais das coisas que não fizeram do que das que... A gente se arrepende sempre do abraço que a gente não deu, das férias que nós não tiramos, da oportunidade que a gente não foi, do telefonema que a gente não fez, do dia que a gente não viveu, da visita que a gente não realizou. Quase sempre a dor do remorso é muito maior do que a dor da frustração, porque as pessoas se arrependem mais das coisas que não fizeram do que das que fizeram. Eu estou crendo que Deus vai te ajudar a ter a coragem necessária para você viver o plano dele para a história da sua vida. Você não vai enterrar os talentos que Deus te confiou. Você vai ir à luta, vai acreditar, vai ter sensibilidade. Deus vai te dar percepção, e você vai viver uma vida que vai servir de exemplo para inspirar a outras pessoas, e Deus será glorificado através disso. Diga comigo: não há ninguém que Deus não deu pelo menos um talento. Segundo lugar, diga comigo: eu preciso ter sensibilidade e percepção. Terceiro lugar, sabe qual é o grande problema aqui? Se coloque no lugar desse terceiro servo. O primeiro tinha quantos talentos? O segundo tinha quantos? E ele estava com quantos?
provavelmente, sabe qual que é o sentimento dele aqui? Que falta vai fazer? Tem gente que tem 5, tem gente que tem 2. Que falta vai fazer se eu sepultar esse talento? Provavelmente, o que desanima esse moço aqui é o erro do comportamento da comparação. Certamente o sentimento dele é: tem gente que tem 5, tem gente que tem 2. Ninguém vai nem notar a minha ausência. – 80% das pessoas são pessoas que têm um talento só. Quando você encontra alguém que tem 5 talentos, uma coisa brilhante. Alguém que tem 2 talentos, uma coisa brilhante. 80% das pessoas são pessoas que têm um talento só. Só que não há ninguém que não tenha pelo menos um. Sabe qual é o erro da gente? É quando a gente quer se comparar. É quando a gente pensa que não há utilidade naquilo que a gente está fazendo. Existem 8 bilhões, chegamos em novembro do ano passado, 8 bilhões de seres humanos vivos nesse momento na Terra. 8 bilhões. Você carrega uma coisa aqui chamada digital, que ninguém desses 8 bilhões tem uma igual a sua. Você carrega uma coisa aqui que a medicina chama de íris dos olhos, que ninguém entre essas 8 bilhões de pessoas tem uma semelhante à sua. Você acha que isso é coincidência? Sabe o que é Deus falando isso com você? É o Senhor falando com você: eu não te fiz numa máquina de Xerox. Isso é Deus dizendo para você: eu não te fiz para ser plano B de ninguém. Isso é Deus dizendo: eu tenho um plano para a tua história, eu conheço você, eu te amo, eu te fiz com as minhas mãos, eu tenho um projeto para a sua vida. Isso é Deus dizendo para você: você precisa entender o valor que há em você, o propósito de Deus que está envolvido com a existência da sua vida. O problema é quando a gente se compara, é quando a gente se tem uma frase aqui que eu preciso que você guarde ela. Diga comigo: a bênção de ter um talento só. Vamos lá, diga: a bênção de ter um talento só. Sabia que ter um talento só não é para ser a razão da sua crise, mas é para ser a razão da sua alegria? Às vezes pessoas que sabem fazer muitas coisas dividem foco. Às vezes alguém que sabe fazer uma coisa só e se especializa naquilo, se torna uma referência, uma autoridade. Tem algum clínico geral aqui? Tem? Se tem, deixa eu ver você. Tem algum clínico geral? Não? Ok. Você já foi algum dia num hospital e passou por um clínico geral? Já? Ele fez um diagnóstico e disse o seguinte: qual é a sua idade? Você toma algum medicamento? Tem alergia a algum medicamento? Qual o sintoma que você está tendo? Você tem algum histórico desse problema? Ele mapeia ali o seu perfil, sim ou não? E ele te direciona para um médico. Te direciona para um. Você volta depois no clínico geral? E no médico? Você já viu algum clínico geral premiado em algum prêmio Nobel? Algum clínico geral famosíssimo, conhecido? Já viu algum cardiologista conhecido? Algum cirurgião conhecido? Algum pneumatologista conhecido? Sabe por quê? Porque essa daqui é uma das regras da vida. A vida não celebra quem faz muitas coisas. A vida celebra quem faz poucas coisas, mas com qualidade. Essa daqui é uma das leis áureas da vida. Às vezes ter um talento só não é para ser a sua crise, é a sua oportunidade de vida. Tem gente que é que nem pato. Já viu pato? Pato nada corre e voa, nem nada bem, nem corre bem, nem voa bem. Tem gente que faz um monte de coisa, você precisa de qualidade, você não tem. Tem gente que faz uma coisa só, mas quando você precisa de concentração de qualidade ali, você sabe quem você busca.
Quando alguém pergunta para você, eu preciso de alguém que faça isso daqui, você fala, eu sei quem faz, fulano. Mas sabe fazer outra coisa? Se sabe fazer outra coisa, eu não sei. Mas não há ninguém melhor nessa área aqui. Por quê? Porque alguém que descobriu a bênção de ter um talento só. Você sabe fazer alguma coisa? Você tem algum sonho? Qual é a última coisa que você pensa antes de dormir? E a primeira coisa que você pensa quando acorda? Qual é o seu propósito de vida? Qual é o sonho que quando você olha para a sua vida, você sabe dentro do seu coração, eu não quero que os meus dias se terminem sem que eu viva isso em minha existência? Você tem algum propósito que você está caminhando em direção a ele, que faz arder o seu coração, que incomoda você? Deixa eu falar uma coisa para você, foque nisso. Provavelmente está envolvido nisso o talento que Deus confiou a você. Não desperdice a sua vida por causa do sentimento de comparação. Permita a Deus alinhar o seu coração, fazer o seu foco voltar, e você entender o valor que você carrega, o plano de Deus que está envolvido dentro da sua existência. Foque todo o seu coração, toda a sua força nisso. O Senhor Deus te ajudará a viver a plenitude disso. Coloque o seu coração no talento que Deus confiou a você. Quarto lugar, eu começo a concluir aqui. Sabe o que esse moço aqui não percebeu? Esse moço aqui não percebeu que esse talento aqui era para ele pelo menos tentar, para pelo menos ele. Sabia que receber um talento não é tudo? O que tinha 5 devolveu quantos? Quantos foi que ele produziu? O que tinha 2 devolveu quantos? Quanto foi que ele produziu? O que tinha 1 devolveu quanto? Ele devolve 1, mas ele produziu quanto? 0, nada. A lógica daquilo que Deus vai cobrar de mim não passa só por aquilo que Ele me confiou, mas passa por aquilo que eu produzi com o que Ele me confiou. Alguém que devolveu 10, mas recebeu 5, só produziu 5. A questão não é o que Deus confiou a mim, a você. A pergunta é, o que é que nós estamos fazendo com aquilo que Deus confiou a gente? Esse moço enterrou. Esse moço. E qual é a consequência que isso trouxe? Uma eternidade terrível, uma vida de dores, a necessidade de ter que arranjar desculpas, por causa da falta de ter, pelo menos, tentado. Deixa eu falar uma coisa aqui a você. Nós não temos o direito de enterrar aquilo que não pertence a gente. Se for para enterrar, enterre o que pertence a você: medos, dúvidas, inseguranças, traumas, dores, inconstância. Mas você não está autorizado a enterrar aquilo que pertence a Deus. O chamado não pertence a você, pertence a Deus. Os dons, projetos e sonhos, eles pertencem a Deus. Eles estão confiados a você, mas um dia nós iremos ter que prestar contas a Ele. Sabe o que faltou para esse moço aqui? Diga comigo: tentar. Faltou o quê? Faltou o quê? O que tinha 5 foi a quanto? 10. O que tinha 2 foi a quanto? 4. Talvez ele olhava e pensava: se eu tivesse pelo menos 2 eu não desistia. Mas se ele tivesse tentado com 1, no final ele teria quanto? 2. Ou seja, se ele tivesse pelo menos insistido, ele iria alcançar o que tinha gente do lado que tinha. E talvez ele estava dizendo: se eu tivesse eu não parava, se eu tivesse eu não desistia. Está vendo que é só o fator de pelo menos tentar? Quando Deus chamou Josué, Deus disse o seguinte: Josué, se esforça e tenha bom ânimo. Se esforça e tenha. Se esforça e tenha. Qual foi a primeira ordem? Ter bom ânimo. Qual foi a primeira ordem? Prerrogativa para começo não é bom ânimo. Prerrogativa para começo é esforça-te. Qual que é a lógica aqui, Mateus? Se esforce. Os resultados desse esforço
vai começar a fazer você ter resultados, e a presença desses resultados vão produzir em você bom ânimo, para que com esse bom ânimo você produza ainda mais, vá ainda além e sirva ainda melhor. Prerrogativa para começo não é bom ânimo, prerrogativa para começo é esforço. Quanta gente que a gente conhece que diz: eu até queria ter ido, mas faltou ânimo. Eu até queria ter tentado, mas eu estava tão desanimado. Eu até queria ter participado, mas eu estava tão sem disposição. Você conhece gente assim? Prerrogativa para começo não é bom ânimo, prerrogativa para começo é esforço. Não tem a ver com estar animado ou não para fazer, tem a ver com se levantar e dizer: Senhor, me ajude, que eu vou pelo menos tentar, e Deus ajudará você, para que o plano dele se cumpra sobre a sua vida. Talvez eu estou falando para alguém, e eu estou concluindo aqui, mas talvez eu estou falando para alguém, que você está dizendo: Mateus, eu não estou no melhor dos meus ânimos. O Senhor está falando com você. O ânimo é consequência de quem entende a prerrogativa de se esforçar. O erro desse moço é que esse moço desperdiçou a vida. Você pode repetir isso comigo? Diga: desperdiçou a vida. Eu fecho a mensagem aqui. Deus trouxe uma palavra ao meu coração nesse tempo de pandemia. Isaías, capítulo 40, versículo 29, tem um dos versículos mais conhecidos do livro de Isaías. A Bíblia diz: os que esperam no Senhor, os que esperam no, renovarão as suas, ponto. Sequência do versículo: primeiro, voarão com asas como de, segundo, correrão e não se cansarão, terceiro, caminharão e não se. Você pode repetir isso comigo? Diga: os que esperam no Senhor, diga: renovarão as suas forças. Primeiro lugar, voarão com asas como de, correrão e não se cansarão, caminharão e não se. Qual que é a lógica que a gente pensa sobre a vida? A lógica que a gente pensa sobre a vida é a lógica do impulso. Você sai do ponto zero e vai correndo. Você quer chegar em qual velocidade? 100. A velocidade que a gente pensa da vida é a velocidade do impulso. A palavra de Deus, através de Isaías, está colocando aqui 3 velocidades. Primeiro, voarão. Segundo, correrão. Terceiro, caminharão. Vamos lá, diga: voarão, correrão, caminharão. Qual é a velocidade que a gente pensa para a vida? A velocidade da corrida. Isaías está dizendo: cuidado, essa não é a velocidade da vida. A velocidade da vida não é a velocidade da decolagem. A velocidade da vida é a velocidade do pouso. Voarão, correrão, caminharão. Isaías está dizendo: cuidado, a vida desacelera. Se você me pedisse, eu estou usando essa organização para a minha vida pessoal, eu lhe diria que dos 20 aos 40 é a fase de você voar. Para você se dar ao luxo de dos 40 aos 60 poder diminuir a velocidade e correr, e chegar com tranquilidade de dos 60 em diante você poder caminhar. Sabe qual é o problema? É quando a gente encontra pessoas que fez corpo mole, e na fase que era para estar voando, estava desperdiçando a vida. Tem que tentar correr atrás do tempo perdido lá na frente. Sabe quais são os maiores índices de gente buscando fazer faculdade hoje, depois da faixa etária normal de juventude? De 50 a 65 anos. É gente que está olhando para trás e está dizendo: se eu pudesse voltar nos 30 anos, nos 22 anos, para fazer um currículo melhor, para aprender coisas que eu não aprendi, para ter aprendido um idioma que eu não tinha percebido na época, como queria fazer falta para mim, para ter me especializado em alguma coisa. É gente que está na fase de correr, mas que está dizendo: Senhor, me ajuda para tentar acelerar um pouco, porque se eu tivesse voado lá atrás, eu poderia estar me dando ao luxo de desacelerar um pouquinho aqui. E se você caminha bem nessa fase da corrida,
você se dá o luxo de, com tranquilidade, dos 60 para frente caminhar. Mateus, então, você está falando que depois que passa os 60 é hora de pensar que acabou? Não. Você já viu o que a Bíblia fala sobre a velhice? A Bíblia diz: os vossos velhos darão frutos. Os vossos velhos terão sonhos. Terão? Sonho é algo para amanhã ou para ontem? Para amanhã, é futuro. Eu li uma frase esses dias que eu achei extraordinária. Depois dos 40 anos a gente vira um Fusca. O que manda não é mais o ano de fabricação, é o estado de conservação. Enquanto tiver saúde aí, vigor, você precisa entender que é a oportunidade de Deus para você crescer, para você melhorar, para você desenvolver, para você florescer. Mas a palavra de Deus está dizendo para a gente: não desperdice a vida. Seja sensível, tenha percepção, se envolva com os compromissos, se abra para o novo. Acredite que Deus tem coisas para você que vão além dos limites que alguém impôs e disse: ó, só dá para ir até aqui. O Senhor está falando com você: tem como melhorar, tem como ir adiante, tem como crescer, tem como desenvolver, tem como sonhar mais alto. Pastor Elias Dantas esses dias falou uma frase que eu achei ela maravilhosa: sonhe grande, porque se acontecer só pode ter sido Deus. Você pode dizer isso para alguém perto de você? Diga para essa pessoa: tenha coragem, sonhe grande. Se acontecer, não tenha dúvidas, só pode ter sido Deus. Diga para essa pessoa: eu não vou enterrar os talentos que Deus me confiou. Você está entendendo isso? Fica de pé comigo em nome de Jesus. Aproveitar os ciclos, as fases da vida. Entender que a vida é uma dádiva, a vida é uma, e tudo tem a ver com o que Deus nos confiou, o que Deus nos... Agora, a gente tem que escolher se a gente vai desenvolver ou se a gente vai enterrar talentos. Eu vou orar com você aqui. Você entendeu essa palavra? Só que tem uma ideia nesse texto, e eu quero orar com você diante dessa ideia. Diga comigo: o tempo foi o mesmo. Diga: o comportamento foi diferente. Você pode repetir isso comigo? Diga: o tempo foi o mesmo. Diga: o comportamento foi diferente. O mesmo tempo que alguém de 5 foi a 10, foi o mesmo tempo que alguém que tinha 1 enterrou e permaneceu com. O tempo foi o... Rob Thompson tem uma frase aqui que se encaixa. Rob Thompson diz o seguinte: tanto para pessoas medíocres como para pessoas excelentes, tanto para pessoas como para pessoas, para ambas Deus confiou 24 horas por dia. O que os transforma em excelentes e medíocres é o que eles fazem com essas 24 horas. Diga comigo: o tempo é o mesmo. John Piper fala uma coisa muito interessante. Você tem um celular aí? Tem? Está na sua mão aí? Está perto de você? Faz ele com ele assim para mim. John Piper diz uma coisa interessante: esse aparelho que eu tenho aqui na minha mão, esse aparelho que você tem aí na sua mão, ele será um instrumento de juízo diferente da nossa geração para as outras. Porque esse aparelho que eu e você temos na mão será a maior prova de que nós não oramos mais, não lemos mais a Bíblia, não nos dedicamos mais, não nos envolvemos mais com as nossas responsabilidades e não construímos um futuro cada vez melhor, não porque nós não tínhamos tempo, mas porque não era a nossa prioridade. Está entendendo isso? Diga comigo: o tempo é o mesmo. Diga: o tempo não muda, o que muda é o comportamento. No tempo tem gente enterrando talentos, tem gente no mesmo tempo multiplicando, crescendo, desenvolvendo. Eu preciso orar com você agora, mas a minha oração é que Deus toque o nosso coração com temor, para que a gente olhe para esse ano e diga assim: Senhor, me ajude a não desperdiçar a minha vida com coisas que não estão me levando a nada, com amizades, relacionamentos que não estão melhorando em nada, pelo contrário, estão piorando. Gente que não está me inspirando a crescer, a melhorar, a ser mais crente. Levante uma de suas mãos e diga assim: Senhor, afasta de mim tudo aquilo
que vem para me afastar do Senhor. Diga a Deus, me apresente quem são os seus amigos, porque eu quero ser amigo de gente que tem amizade com o Senhor. Você está no começo desse ano e Deus está dizendo para a gente: há uma nova história que pode ser escrita. Mas cuidado como você tem colocado e investido o seu tempo, a sua vida. Porque já que a vida desacelera, eu quero aproveitar a velocidade do hoje, para que eu possa construir uma vida que um dia lá na frente eu vou olhar e dizer: eu não me arrependo das coisas que eu não fiz. Eu não me arrependo das oportunidades que eu não aproveitei. Eu não me arrependo da sensibilidade que me faltou para entender, seguir caminhos, fazer escolhas. Eu estou orando nesta hora que Deus nos envolva com direção dEle para a nossa vida, e a gente tenha clareza de Deus sobre a nossa história, para viver um tempo extraordinário nesse ano de 2023 sobre a nossa vida. Você entende isso? Eu quero orar com você agora. Que Deus toque o seu coração, que Deus envolva a gente para aproveitar a bênção da vida, o privilégio, as oportunidades, para não enterrar os talentos que Deus colocou na gente. Não deixe que os seus medos sejam maiores do que os seus sonhos. Não deixe que os seus medos sejam maiores do que os seus sonhos. Não deixe que os seus medos sejam maiores do que os seus sonhos. Tente pelo menos. Pegue esse talento e desenvolva ele. Deus vai te ajudar a multiplicá-lo e a viver uma história que um dia o Senhor olhará para você e dirá: você foi um servo bom e fiel, e porque você foi fiel sobre o pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entre para o gozo do teu Senhor. Você crê nessa palavra? Coloque a sua mão no seu coração. Senhor Deus, nós louvamos a Ti por Tua palavra. Que o Senhor toque a nossa vida com o Teu poder e nos faça viver um futuro incrível para a glória do Teu nome. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Vem-me.